Eu preferiria não fazer um vídeo como esse, mas infelizmente o pior aconteceu. A Juliana Marins, que o Brasil inteiro estava acompanhando, né, com apreensão, infelizmente faleceu. O corpo dela foi finalmente resgatado, depois de 4, 5 dias, depois que ela se perdeu. E o país inteiro está bastante revoltado com o que parece uma óbvia, transparente, inegável negligência do país, da Indonésia como um todo, dos operadores daquele ponto turístico, das autoridades, das equipes de resgate, tá todo mundo, até pro governo brasileiro também sobrou. Então, que situação desgraçada, mano. Eu tinha falado que esses últimos dias têm sido difíceis e puta merda, quando é que vai começar a aparecer umas notícias boas aí? Que situação terrível, cara. A garota, ela caiu, né, na trilha, ela estava, de acordo com algumas informações que a gente recebeu, ela não parecia tão preparada para o local onde ela estava, que foi uma coisa que levantou muitas suspeitas já de cara sobre a falta de profissionalismo de quem opera turismo nesses locais. E, infelizmente, é inegável, eu digo isso como alguém que já viajou bastante, dependendo de onde você vai, a questão de cautela, prevenção de acidentes e coisas do tipo é bastante... tem uma certa informalidade em relação a isso, faz parte de visitar certos locais e tem muita gente que se apoia nisso para dizer, mas aí, né, o que você queria? Você está indo fazer uma trilha ao redor de um vulcão, é um passeio perigoso, tem um certo risco. Eu vi gente julgando, dizendo assim, tá vendo? Ainda bem que eu não preciso de adrenalina para viver. O mesmo tipo de coisa que eu vi a galera falando sobre o acidente lá do balão. Mesma coisa, a galera tem um desejo meio mórbido de falar das vítimas de alguma coisa de forma tipo, olha, tá vendo? Eu não vou passar por isso porque eu não faço essas loucuras de vocês e tal. Compreender esportes radicais e atividades arriscadas como loucura, eu entendo, mas quando alguém morre, mano, parece um pouco insensível. Eu vou te falar que isso é uma coisa que eu ouvia com uma certa frequência, de um lugar que, se você parar pra pensar, no abstrato parece até inapropriado, parece inadequado. Mas quando eu frequentava igreja evangélica, existia um pensamento comum dentro dessa comunidade. Não se desespere, não corre para chorar. Eu não estou dizendo que são todos, porque nunca é todos, mas era comum bastante para isso estar codificado na linguagem que a gente usava. Quando acontecia algum desastre, algum acidente envolvendo as pessoas do mundo, como por exemplo, um caso que eu posso citar diretamente, em 95, 96, rolou um acidente que chocou aqui a cidade de Fortaleza, que foi um capotamento de rolou durante o Fortal, que é a micareta fora de época, que eu acho que já acabou, não tem mais Fortal até onde eu sei. Uma garota ficou seriamente ferida, uma outra pessoa morreu e tal, e eu lembro de ouvir das pessoas, da comunidade, né, da igreja, que se estivesse na igreja isso não teria acontecido. Toda vez que acontecia algum acidente, num feriado, alguma coisa do tipo, que infelizmente tem muito acidente nos nossos feriados, eu ouvi a gente falando isso. E é uma insensibilidade tão bizarra, brother. Tão bizarra, enfim, né? E aí tinha muita gente culpando as autoridades locais, porque me parece evidente que se o negócio não tem uma equipe de resgate em prontidão, de plantão lá, para atender a qualquer momento, para receber a ocorrência e já ir para lá, tem alguma coisa sendo feita errada, pelo amor de Deus, cara. Não é tão diferente, né, guardadas as devidas proporções, que tem uma piscina, né, onde tem muita gente ali que pode se acidentar, pode se afogar, e não ter um salva-vidas ali. Me parece super lógico que parte do planejamento para esse tipo de experiência envolva uma equipe de resgate e socorro de prontidão. Se não tem isso, o negócio não devia receber turista. É como eu penso. Eu acho que mortes assim, que poderiam ter sido evitadas talvez se o resgate fosse mais rápido, isso confirma que realmente isso aí não devia estar operando dessa maneira. Sobrou também para o governo brasileiro, eu vi muita gente criticando o governo brasileiro por não se envolver diretamente, e eu não passo pano para político nenhum, eu não gosto de político nenhum, para ser completamente sincero, e deles eu acho que a cobrança tem que ser constante, incessante e impiedosa. Embora, sendo completamente realista, existem limitações para o que o governo brasileiro pode fazer em sua atuação em solo estrangeiro. O Lula não podia simplesmente mandar um avião para lá, até porque está literalmente do outro lado do mundo. Eu estou indo para o Canadá agora em agosto e é coisa de 24 horas para chegar lá. Imagina do outro lado do globo terrestre. Então, eu compreendo completamente que os nossos líderes, eles têm tanto poder, tanto privilégio, tanto dinheiro, que qualquer cobrança deles, sinceramente, pra mim, eu acho tem que cobrar pra caralho mesmo.
Só que, sendo completamente realista, é importante frisar isso, que o governo brasileiro não pode simplesmente invadir um outro país, né? Todo tipo de operação de resgate dessa maneira requer todos os canais diplomáticos apropriados, então não que o processual de uma questão diplomática como essa seja mais importante do que a vida de alguém, mas os governos têm as suas mãos atadas em relação ao que podem fazer, a menos que você seja o governo americano e você queira bombardear alguém, existem limites para o que você pode fazer dentro do território de outra nação. Se, por um lado, a gente não pode criticar tanto o governo em relação a por que o Lula não mandou imediatamente um avião supersônico para resgatar ela tão rápido? Nesse caso aqui, a gente já pode ficar um pouco mais chateado com o governo, porque os gastos para o traslado de um corpo de alguém que morreu no exterior, a família tem que arcar com isso. E, porra, mano, mas que merda. Eu entendo que não dá pro Itamaraty ficar pagando para levar de volta pro seu país de origem qualquer brasileiro que morra no exterior. Mas não parece um vacilo adicional em relação a como a instituição estatal brasileira não ajudou essa família no momento de necessidade? Esses canais diplomáticos, eles existem em grande parte para isso, né? Esse é um dos grandes motivos para a existência de tudo isso. Então, eu entendo completamente como a família deve ter se sentido extremamente abandonada num momento como esse. Era mais... quem se envolveu com o resgate mais diretamente eram voluntários e tal, então, puta merda, velho. Foi uma negligência e um descaso de forma generalizada, mas eu ainda bato na tecla de que a culpa primária disso é da falta de profissionalismo e da falta de preparo das pessoas que estão operando esse tipo de passeio. Eu entendo que o terreno é difícil, o acesso, eu entendo que não é tão simples simplesmente levar um helicóptero para a beira de um vulcão em atividade para resgatar alguém, mas, mano, tinham muitos momentos em que não sabiam onde a garota estava. Se tem turista com um dronezinho caseiro, que nem o que eu tenho aqui em casa, achando a garota, entendeu? Sem nenhum tipo de equipamento profissional e sem treinamento para isso, eu acho injustificável que não conseguiram levar alguém para lá para pelo menos levar alguns mantimentos para ela, uma comida, uma água, alguma coisa. E eu sei, melhor do que a maioria de pessoas, que drones têm uma limitação de quanto eles podem carregar. Mas dava para fazer alguma coisa, porra. Dava para fazer alguma coisa. A impressão que dá é que não fizeram nada. Eu vi muitos indonésios, acho que esse é o gentílico, né, de quem mora na Indonésia, indonésios, criticando a moça, dizendo, mas ela não era experiente, por que ela foi para lá? Ela estava sem equipamento apropriado para aquilo. E você tem que levar em consideração que a linha que divide, tenha certa cautela, você tem uma responsabilidade pessoal em manter-se seguro. E é muito fácil isso cruzar para o estar culpando a vítima, entendeu? Então, é muito insensível. No momento de uma tragédia nacional, como foi esse caso, né, o Brasil inteiro estava acompanhando. Gente que não é cronicamente online como eu sou, estava na esperança da Juliana ser recuperada com vida, né? Então, no momento de tragédia nacional, de comoção dessa maneira, os caras ficam falando, mas a culpa é dela, por que ela foi sozinha para a beira do... Que merda, velho, que merda. Eu tô triste com isso, velho. Isso é paia. Eu tava apreensivo, né? Quando chegou no terceiro dia... Mano, imagina ficar 3 dias sem comer, sem beber água, sem poder se mexer direito. Que horrível, mano, que horrível. Espero que semana que vem tenha umas notícias melhores aí, porque isso aí me deixou meio mal mesmo.